Hoje a gente vai avançar um pouquinho no nosso conteúdo, naquilo que eu considero o último grande tópico importante, ou no sentido importante no sentido de essencial, né, de CSS, que é a questão de você conseguir fazer layouts sem muita gambiarra. Então, no nosso material aqui, a gente já está aqui terminando, né, a parte de marcação e estilização. Vamos agora entrar no tópico de layout, hoje. E vai faltar aí dos conteúdos obrigatórios, basicamente só formulários, tá? É óbvio que eu, como sempre, né, recomendo que vocês vejam as demais aulas, treinem e façam, tá? Mas em relação à cobrança do curso, né, ao conteúdo oficial do curso, nós temos aí a parte de layout, que a gente vai ver hoje, e um pouquinho mais para frente, a parte de formulários, tá? Não vai ser já a semana que vem. Até passou isso aqui, a gente precisa de um tempo para maturar, né? Certo? Porque a gente chega num ponto de corte, né? Onde basicamente o que é necessário para você desenhar suas páginas, ou a grande maioria das suas páginas, está dado, né? Daqui para frente, né? Basicamente a gente não vai mais se preocupar tanto com a aparência e sim começar a se preocupar com o comportamento, né? Então, o conteúdo de hoje é o último grande conteúdo de aparência para as páginas, de como montar a aparência das coisas, tá? E, na minha opinião, é uma das coisas mais legais que o CSS faz, tá? Porém, não é muito intuitiva, é meio esquisita no começo, né? Não parece muito com as outras coisas que vocês já fizeram. Mas é um passo que a gente tem que superar, né? Então, a gente tem que aprender, tem que estudar, tem que treinar, tem que errar, tá? Bater cabeça até conseguir efetivamente fazer algumas coisas bacanas, e aí depois você percebe que não tem grande problema e segue sua vida, tá? Então, a ideia, né, desse material de layout é permitir que você comece a ter ferramentas boas, funcionais, né, para desenhar o esqueleto do teu site, na verdade, né? Porque hoje, nesse momento, a gente ainda está muito dependente do fluxo normal da página, né? Lembra que a gente estudou na semana passada, junto com o tamanho e posicionamento, a ideia do fluxo normal? Que é os elementos de bloco ocupam a linha inteira e vão ficando um embaixo do outro. E os elementos inline, eles são distribuídos na horizontal, né? Então, basicamente, você tem os blocos que são distribuídos na vertical e os inlines que são distribuídos na horizontal. Basicamente, é essa ideia, com um monte de poréns nessas afirmações que eu fiz agora, né? Vocês viram que tem várias pegadinhas nisso aí, mas é mais ou menos isso. Porém, né, o display block e o display inline não são as únicas maneiras de você controlar a exibição de páginas no HTML, né? Você também consegue usar notavelmente mais dois tipos, né? Tem mais alguns ali muito específicos que você usa numa situaçãozinha ou outra, que realmente não é algo que vocês precisam se preocupar agora, só se você realmente for virar profissional de front-end, né? Mas os dois caras notáveis, né, que vale a pena a gente falar, é o display flex, flexível, né, e o display grid, que é para fazer grades, né? Então, basicamente, a diferença dele, deixa eu pegar um paint aqui para desenhar, né? Basicamente, a diferença do flex para o grid, né? O grid é mais novo, saiu um pouquinho depois, tá? O flex já é mais maduro, apesar que hoje os navegadores aceitam os dois sem grandes problemas. A ideia do flex é que você vai utilizá-lo quando você precisar distribuir coisas em uma única dimensão. Ou seja, ou você distribui elementos numa linha, né? Aí você vai ter, por exemplo, um elemento aqui, outro elemento aqui,
outro elemento aqui, outro elemento aqui, né? Um eixo. Ou você pode usar um eixo vertical, onde seus elementos ficariam distribuídos mais ou menos assim, né? Então, se você tiver um desenho desse tipo, basicamente a melhor maneira de você fazer usando flex, tá? Sim, imbatível, tá? Realmente é muito mais fácil do que qualquer outra coisa. E no caso do grid, ele tem um comportamento um pouquinho diferente, né? Que é quando você tem no seu mesmo layout, né, no seu mesmo posicionamento, que trabalhar com duas dimensões, né, com dois eixos. Tá? Então, por exemplo, se você quiser fazer, eu tenho um cara aqui e outro cara aqui, mas eu também tenho um cara aqui, um cara aqui, um cara aqui e um cara aqui. Percebam que eu não consigo criar uma linha aqui, ó, certinha para isso, certo? E separar isso aqui bonitinho em colunas. Ó. Eu tenho caras que ocupam duas linhas, aqui, duas colunas, aqui eu tenho um cara que ocupa mais de uma linha. Então, quando eu tenho esse tipo de situação, né, aí eu preciso do grid. Tá? Então, tem algumas situações que a gente quer fazer alguma coisa desse tipo. Mas, de maneira geral, a grande maioria dos layouts que você faz, você acaba fazendo numa estrutura de tudo numa única linha, com seus elementos em colunas, ou tudo em uma única coluna, com seus elementos em linha. Né? Ah, professor, mas eu consigo facilmente pensar em situações diferentes. Então, vamos ter uma ideia como é que isso funcionaria na lógica do Flex. Né? Então, digamos que eu quero fazer um negócio assim. Eu quero colocar um título, a minha página. Depois eu quero colocar aqui um menu na lateral. Depois eu quero colocar meu conteúdo aqui no centro. Depois eu quero colocar uma barrinha aqui de propaganda na lateral, por exemplo. E aí embaixo, no meu rodapé, eu quero aqui colocar uns créditos. Digamos que você queira fazer algum layout assim, tá? Isso aqui é claramente um layout flex, tá? Claramente. Esse é o tipo de coisa que as pessoas tentavam fazer antigamente com isso aqui, ó, e isso aqui com float, né? Então ele fazia 3 caras, pegava isso aqui, mandava fazer um float para cá, pegava isso aqui, mandava fazer um float para lá e morria doido porque as coisas não funcionavam do jeito que ele queria, tá? Por isso que eu falo para vocês, nem tenta fazer. A internet inteira tentou fazer por 20 anos e decidiu que era melhor criar uma especificação melhor para fazer isso, porque com o Box Model não dava. Tá? Então nem tenta, nem perde seu tempo. A ideia nessa situação aqui é você usar o flex. Tá? Então como é que a gente pensa nesse cara como flex? Né? Só de olhar isso aqui, ó, claramente eu consigo ver que os elementos eles estão dispostos na vertical. E eu tenho aqui, ó, um primeiro bloco, eu tenho aqui um segundo bloco, e eu tenho aqui um terceiro bloco. Então, tem um cara aqui, ó, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Tá? E que dentro deste segundo bloco, né, dentro do segundo bloco, aí sim eu tenho dentro dele um cara distribuído em coluna, né? Que aí ali a gente tem esse cara assim, vou fazer em miniatura aqui. Esse cara assim e aquele outro cara assim, né? Então percebam, ó, a gente precisa enxergar dentro
da nossa estrutura os eixos, né? Aqui eu tenho um eixo vertical e aqui dentro, né? Ó, se eu der um zoom aqui, ó, né? Pensa que eu estou dando um zoom aqui, ó, para pegar só essa parte aqui, ó. Né? Se eu olhar só essa parte aqui, ó, perceba, você consegue enxergar um eixo horizontal aqui com 3 elementos? Né? Então, o flex é sempre essa ideia, ó. Um eixo onde eu tenho vários elementos, que pode ser esse eixo horizontal ou vertical, tá? Aqui você não consegue enxergar, então você teria que usar grid, é um conteúdo que a gente não vai tratar, porque é um pouquinho demorado demais, por ter muitas coisas que você pode fazer, tá? Na realidade, o flex é bem mais utilizado também, tá? Então, tá muito abstrato para vocês? Eu creio que vocês estão conseguindo enxergar aqui, né? Como é que é a estrutura de um site, né? E óbvio que a gente vai sempre podendo cada vez mais descer, né? Cada vez mais detalhar. Então, eu posso pegar esse título aqui, ó, só esse cara azulzinho aqui, ó, vamos olhar para ele aqui, ó, para esse cara aqui. Vamos fazer o seguinte, vou fazer isso aqui. Vou aumentar um pouquinho esse cara aqui, ó. Pixels, vertical, vamos colocar aqui uns 2.500. Opa, ele menciona. Eu não quero redimensionar, não dá. Vou fazer na mão, não. Não tem problema. Então, ó, esse cara aqui, ó, que a gente estava dando um zoom ali, ó, que é o meu título, né? Vou dar um zoom nele aqui. É óbvio que aqui dentro eu posso trabalhar esse cara diferente. Então pensa, digamos que aqui eu vou colocar um logo, aqui eu quero espaço em branco, sei lá, e aqui eu vou colocar um menu com vários itens aqui, ó. Como é que você pensaria nesse cara? Né? Então, mesma coisa. Aqui dentro eu divido esse cara em duas partes e eu tenho um eixo vertical com elemento 1 e elemento 2. E aqui dentro, no elemento 2, e aqui nesse elemento 2, né, aqui, ó, novamente, eu explodo ele e consigo enxergar uma sequência na vertical, com 3 caras aqui. Tá? E, novamente, se eu quiser pegar esse cara aqui, quebrar, e colocar dentro dele, por exemplo, né, um ícone e uma caixinha de texto, o que eu vou ter? Eu vou ter um flex, novamente na horizontal, com 2 caras. Esse cara aqui e esse cara aqui. Percebe? Então, a ideia, né, do flex é que você tenha vários elementos, um cadeado, né, dentro do outro, um quebradinho dentro do outro, e que toda vez que você precisar que esses elementos estejam dispostos ou numa linha ou numa coluna, aí você trabalha ele como sendo flex. Tá? E aí você tem total controle sobre como você vai distribuir os seus elementos nessa linha ou nessa coluna, e também tem total controle para, ora ele é uma linha, acontece alguma coisa, ele passa a ser uma coluna. Acontece outra coisa, ele volta a ser linha. Como, por exemplo, na web, dispositivos móveis, né? Vocês já devem ter visto o site que ele é largão, e aí você abre no celular e puff, fica diferente. Vocês já viram isso, chama responsividade. Tá? Uma das coisas que ajuda demais você a fazer responsividade é usar o Flex. Tá?
Maravilha. Então, pessoal, o importante de você entender do modelo Flex, né, é que ele tem essa característica, né, de elementos que estão distribuídos linearmente, né, numa linha, seja essa linha horizontal, seja essa linha vertical, e que a gente consegue decompor, né, grande parte dos nossos layouts desejados em conjuntos de linhas de coisas contendo colunas de coisas que contêm linhas de coisas que contêm colunas de coisas. Então, basicamente, né, você tem que enxergar as mudanças de eixo, né? Se você conseguir enxergar as mudanças de eixo, você consegue lidar muito bem com Flex, né? Então, vamos de novo nesse desenho aqui, ó. Vou desenhar ele de novo para não usar o mesmo. Então, vamos lá. Então, eu tenho... Vou pegar um mais escuro aqui. Esse cara aqui. Depois eu tenho esse cara aqui, que é um menu, que vai ter vários carinhas aqui dentro. Aí eu tenho meu conteúdo. Agora eu não vou colocar a barrinha do lado. Meu conteúdo tem várias coisas. Aqui eu tenho um elemento aqui. Tem um outro elemento aqui de propaganda e tenho aqui um outro logo. E aí aqui eu tenho um rodapé. Aqui eu tenho dividido em 3 partes. Essa parte aqui tem um menu. Essa parte aqui tem, sei lá, um texto só. E essa parte aqui tem 2 imagens. Tem uma imagem e texto. Tá? Como é que você vai pensar nisso aqui para fazer o seu design, né? Primeira coisa, você vai tentar enxergar os eixos. Olha lá. Se as coisas estão empilhadas, né, uma embaixo da outra, os grandes elementos estão empilhados, e geralmente você faz isso por causa da rolagem vertical, você tem geralmente um eixo vertical primeiro. Tá? Então, quem são os caras desse primeiro eixo vertical aqui? Ó? Tá? É um cara assim, é um cara assim, e é um cara assim. Tá? Depois, aí a gente consegue quebrar, né? Vamos lá. Este cara, ele vai ser isso aqui, e vai ter um eixo na horizontal com esse elemento aqui, esse elemento aqui e esse elemento aqui. Este cara, ele vai ter, olha lá, ó, um eixo também horizontal, onde você vai ter um cara assim e um cara assado. Este cara aqui, ó, olha para ele ali sozinho, ó. Aqui, ele vai ter um eixo horizontal também, onde vai ter este elemento aqui, este elemento aqui e este elemento aqui. 1, 2, 3. Aonde este cara aqui tem outro eixo horizontal que contém uma imagem e uma lista de texto. Esse cara aqui só tem texto, então não tem flex, só colocar o elemento. Esse cara aqui é a mesma coisa, só colocar o elemento que eu preciso. Esses elementos são tags quaisquer que você escreve, tá, gente? Aquelas que vocês vão aprender. Tá? E aqui,
faltou, né? Nesse exemplo aqui, o menu, esse menu aqui, geralmente, né, é um eixo vertical, onde eu tenho esse cara aqui e cada opção do menu empilhadinha aqui no meu eixo vertical. Tá? Então, perceba, você consegue decompor, tá, todo o seu layout em linhas e colunas. Linhas dentro de colunas, dentro de linhas, dentro de colunas. Tá? Basicamente, essa é a ideia do Flex, tá? Quando ele foi definido, que você possa fazer as suas coisas desse jeito. Com o Float, por exemplo, é muito difícil lidar com essas coisas aqui, ó, tá? Com esse espaço em branco aqui. Era muito difícil lidar com isso. Tá? E com Flex é nativo, né? Faz parte da definição dele saber lidar com essas coisas. Bom, essa é a primeira visão que a gente tem que ter para poder começar aí o nosso estudo das tags para poder implementar isso lá na linguagem. Tá? Então vamos lá. Vamos ver como é que isso fica lá como é que o código disso aqui fica para a gente lá no HTML, né, e no CSS. Então, vou começar aqui um novo arquivo, nosso index. Vocês já conhecem bem, né? Geralmente, quando a gente vai fazer um layout, né, a gente não tem uma tag boa para fazer isso, né? Então, não é parágrafo, não é H1, não é link. Então, como a gente aprendeu na semana passada, né, quando a gente precisa colocar elementos na nossa página que a gente não tem uma tag específica para isso, a primeira coisa que a gente pensa é usar aquela tag genérica, né? Lembra lá da tag div, da divisão? Né? Então, ela é uma tag genérica marcando que eu tenho uma divisão na minha página. Uma área a ser trabalhada. Bom, por exemplo, uma coisa que a gente poderia fazer aqui, tentando implementar uma primeira ideia bem simples aqui. Deixa eu começar aqui com um modelo mais tranquilinho para a gente ver aqui. Vamos tentar fazer um negócio assim, ó. Vamos colocar aqui um título. Vamos colocar depois uma área para o meu conteúdo. E depois vamos colocar uma área para o meu rodapé. Tá? Vamos tentar fazer isso aqui. Isso aqui é bem fácil. Por quê? Porque num primeiro momento eu posso simplesmente pegar esses três caras e fazer esses três caras como bloco, né? Se esse cara for um display block, esse cara for um display block, esse cara for um display block, está tudo resolvido. A gente aprendeu isso na semana passada. Né? Elementos que ocupam a largura inteira e que se empilham. Tá? Então vamos começar assim. Então eu vou dar um identificador para esse primeiro cara e vou chamar ele de topo. Vou escrever topo nele. Vou fazer a mesma coisa para esse cara aqui, que eu vou chamar de principal. Vou chamar de principal. E vou usar aqui a palavra principal. E esse outro cara aqui, eu vou chamar de rodapé. E vou escrever aqui rodapé.
Se eu salvar esse cara e visualizar ele aqui, ó, vou usar aqui o Live Preview aqui dentro mesmo, ver se a gente consegue usar ele hoje. Ok, tudo certo, né? 3 elementos, um em cima do outro. São elementos de bloco, por causa do div, né? Sem grande segredo. A gente começa a ter uma estrutura mais ou menos como a gente imaginaria, né? Vamos fazer uma estilização aqui para enxergar o que está acontecendo? Vamos fazer um link aqui. Vamos chamar esse cara de Style CSS. Vamos criar ele aqui. E vamos pegar aqui esse cara chamado topo. Vamos dar uma cor para ele de fundo, né? Background color, um azul. Tá? Já pintou lá. Vamos pegar o outro cara, que vai ser o principal. Vamos colocar esse cara de verde. E o outro cara, que vai ser o rodapé. Vamos colocar esse cara de vermelho. Tá? Então, realmente não tem muito segredo. Esses caras estão empilhados. Eu não usei flex ainda. Estou usando bloco mesmo. Tá? Fiz nada demais. Tá? Tem uma margenzinha aqui, porque são margens do corpo da página, né? Então, se vier aqui no meu body, pegar a margem dele e transformar em 0, a gente já some com aquelas bordinhas chatas aqui que estavam incomodando, né? Até aí, né? Estamos bem. Tá? Só usando bloco. Tá? Primeira coisa que eu quero fazer com esse cara. Eu gostaria que esse rodapé ficasse grudado lá embaixo, né? E que esse principal ocupasse um espaço maior. É óbvio que eu sempre posso vir aqui no principal e dar um height para ele, sei lá, de 200 pixels. Mas percebam, isso aqui te dá uma falsa ilusão de que ele está ocupando a tela inteira. Primeiro que não está, a gente está vendo que não está aqui. E segundo que você nunca sabe exatamente qual é o tamanho da janela do cara. Então, você tem um problema trabalhando com isso aqui. Isso não costuma ser uma boa técnica, tá? Existem técnicas melhores aí para a gente ocupar esse espaço. E basicamente essas técnicas para ocupar esse espaço, ocupar os espaços em branco é aquilo que o Flex mais ajuda a gente. Tá? Então, se aqui, em vez de usar os blocos para empilhar, eu pudesse usar o Flex, o que eu faria? Né? Eu definiria um elemento aqui, em volta da minha página inteira. Diria que esse cara aqui, ele é flex e não bloco. Né? A gente costuma dizer que esse cara é um flex container, porque ele é um cara que contém, flex que contém elementos. Tá? E aqui dentro eu iria colocar os meus outros carinhas lá. 3 carinhas. Então eu iria colocar 1, 2, 3 carinhas aqui. Tá? E aí eu daria um comando, né, aqui, né, para esses caras, que são os meus flex items, ou itens flex, né? Tanto um quanto o outro, que nós já vamos jogar lá para baixo. Né? E eu daria um comando para que só esse carinha aqui, ó, só esse carinha aqui, ele pudesse, por exemplo, ocupar a largura inteira da página. Ficou tão mal feito esse cara aqui, que não vai dar certo o meu exemplo. Então, eu tinha um cara aqui, eu quero que esse cara aqui, que o próprio
navegador aumente esse cara aqui para ele usar todo o espaço que está ocupado aqui. Então, eu percebo que para que isso exista, primeira coisa, esse cara aqui tem que ter uma altura definida, certo? Esse cara aqui, ó. Se eu não tiver uma altura definida, eu não consigo saber para onde esse cara aqui vai crescer. E esse cara aqui, ele tem que ter a definição de que vai expandir para todos os lados, né, até ocupar o espaço máximo. Esses caras aqui devem ocupar o espaço Sol necessário. Por exemplo, essa seria uma maneira de fazer isso aqui. Então, vamos ver como é que fica, né, o código para fazer um negócio assim. Tá? Então, percebam que eu tenho esse cara, esse cara, esse cara, né? São minhas 3 divs, mas eu não tenho esse cara por fora aqui, ó, né? Esse elemento aqui para que eu possa estilizar. Então, vamos fazer esse cara aqui, ó. Então, eu preciso de um elemento aqui em volta desses caras aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Tem uma dica boa do VS Code que eu aprendi hoje, inclusive. Você selecionar esse texto todo aqui, ó, quiser colocar uma tag em volta dele, em vez de você escrever em cima, embaixo, fechar, ou escrever, depois copiar e colar, se você der lá o Ctrl+Shift+P para abrir o menu aqui, ó, e digitar wrap, aqui, ó, image, wrap with abbreviation, e escrever aqui o nome da tag que você quer, pode ser um image também, mas digamos que seja a tag aqui, ó, eu quero uma div. Ele já faz lá para você, ó. Inclusive, você já pode colocar aqui o ID dela, por exemplo. Vou chamar ela de container. Bem legal, né? Ó, tirei o tamanho aqui que estava incomodando a gente. Então, vamos lá. Então, agora, ó, eu passo a ter uma outra tag que a gente não está vendo aqui, né? Ver se eu consigo botar aqui o F12. Acho que não, né? Acho que não tem. Opa, DevTools. Tem, mas ele pega do VS Code inteiro. Deixa quieto. Vamos ver se a gente consegue fazer só assim, só enxergar assim. Então, ó, agora eu tenho um container, que é um cara fora, ó, né, que está em volta desses caras. Se eu estilizar esse cara aqui, ó, vocês vão conseguir enxergar ele. Ó. Se eu pegar esse cara, que é o meu container, e colocar a borda nele, ó, borda de 10 pixels, sólida, amarela. Vocês conseguem ver que ele está em volta, ó? Em volta, certo? Não estou mentindo, ele está aí. Vou jogar ele para cima antes dos elementos aqui. Tá? Geralmente a gente escreve os nossos elementos CSS o máximo possível na sequência que eles aparecem, facilita para você encontrar depois. Tá? Nem sempre dá para fazer, mas quando dá para fazer é bom. Então você tem aqui, ó, um elemento em volta de todo mundo e os outros elementos de conteúdo. Né? Primeira coisa que a gente pode fazer nessa nossa lógica aqui, ó, é dizer então que esse cara nosso aqui, ó, né, que é o cara que está em borda amarela, que está em volta de todo mundo, ele é um flex container, certo? Então, como é que eu digo que esse cara é um flex container? Mudando o display dele. Tá? Então, se eu mudar o display dele para flex, lembra que a gente tinha bloco e inline? Agora a gente tem mais um, que é o flex. Imediatamente, esse cara aqui já começa a responder a essa lógica do flex que a gente falou. A lógica do flex qual que é? Ou uma linha ou uma coluna, né? Meu eixo principal na horizontal ou meu eixo principal na vertical. Vocês conseguem perceber aqui que o padrão é o eixo na horizontal? Então, imediatamente, ele pegou todos os elementos que estavam lá dentro, transformou em flex itens, porque o pai dele é um flex container, tá? Que eu usei display flex. E aí ele colocou os elementos nessa direção aqui, direção horizontal. Tá? Primeira coisa que eu preciso fazer, mudar a direção para vertical. Se eu quiser horizontal, não faço mais nada.
Se eu quiser vertical, eu preciso mudar a direção, certo? Para mudar a direção, flex direction. Okay? E aí eu posso colocar aqui coluna. Tá? Ele pode ser coluna ou ele pode ser linha. Linha é o padrão. Tá? Ele pode ser coluna também. Então, ó, imediatamente eu voltei para a situação original. Eu dei uma volta, coloquei duas tags aqui, parece que não fez nada. Só parece. Por quê? Porque agora eu posso estilizar esse container aqui com todas as ferramentas do Flex e eu posso estilizar esses três carinhas aqui com todas as ferramentas do Flex para os itens, né? Então eu tenho propriedades que eu posso usar no container e eu tenho propriedades que eu posso usar nos itens, nos caras que estão lá dentro. Tá? E quando eu for descer outros níveis, meu elemento pode ser tanto container quanto item. Tá? A gente já vai ver como é que fica nessa situação. Então, ó, perceba que nesses caras aqui, ó, eu não preciso mudar o display. Imediatamente, se o pai deles for flex, né, o pai dele é um container flex e eles são itens flex. Tá? Agora, eu posso, por exemplo, né, vir aqui nesse item principal aqui, especificamente esse cara, que eu quero que ocupe o tamanho inteiro, dizer para ele que ele pode expandir à vontade. Tá? Eu vou fazer isso, mas primeiro na horizontal, tá? Primeiro na horizontal. Eu vou comentar aqui a direção coluna, deixa ele na horizontal. Esse cara principal aqui é o cara que tem que expandir, né? O topo e o rodapé tem que ficar pequenininho e o principal você quer que expanda. Então vamos ver como é que ele funciona aqui na horizontal. Se eu vier aqui no principal e usar essa propriedade chamada flex, não é display flex, é flex alguma coisa. E onde você dizer flex zoom, ele vai ocupar o máximo de espaço possível. Tá? Então percebo que quem ocupou aqui foi o principal. Se eu tivesse usado aqui em topo, quem tinha ocupado é topo. Se eu tivesse usado em rodapé, opa, fiz errado. Aqui, tirei, coloquei, seria o rodapé. Ok? Então, essa propriedade flex zoom aqui, ó, esse valor flex zoom, indica que esse elemento pode expandir o quanto for necessário. Tá? Eu posso colocar em mais de um cara. Então, por exemplo, eu coloquei no topo e no principal, ele expandiu esses dois, o rodapé está ali, não expandiu nada. Ok? O rodapé só está ocupando o espaço necessário para ele. Tá? Fazer isso aqui, antes do Flex, já era praticamente impossível, vamos dizer assim. Lógico que dava para fazer, dava um trabalho do cão. Tá? Agora que a gente já tem o verde tendo o comportamento que a gente queria, vamos voltar ele para a linha. Para a coluna, né? Desculpa. Aí ele não faz. Caramba, CSS é difícil mesmo, né? Não é, gente. Não é. Só você entender o que está acontecendo. A largura do meu container é fácil para o navegador calcular. Por quê? Que largura ele tem que usar? O espaço que tiver para ele se expandir. Na vertical, ele não faz isso. O default é ser o menor possível. O default na largura é o maior possível. E o default na altura é o menor possível. Tá? Então, a gente precisa controlar, né, a altura desse container. E para esse container, eu tenho que dizer, nessa situação aqui, que ele tem que ter, no mínimo, toda a altura da janela. Ou todo o espaço disponível na janela.
Tá? A gente sabe que, se a gente não disser nada, os elementos vão crescendo, vão aumentando para receber mais conteúdo. E quando eu defino um tamanho, esse tamanho é o tamanho inicial desse cara, né? Mas que ele pode crescer depois. Então, se eu pegar esse container aqui e der um tamanho para ele, né? Então vamos dizer assim, ó, eu vou dar um tamanho para ele, usando height mesmo, tá? E vou dizer que esse cara tem que ter 300 pixels. Ok? Percebam que ainda tem espaço em branco aqui, tá? Mas agora o meu elemento inteiro, meu container inteiro tem 300 pixels, e o meu principal está fazendo aquele comportamento que a gente tinha desenhado antes, que é de ocupar o máximo possível. A gente pode olhar de novo aqui, ó, colocando mais um cara aqui no topo. Ok? Percebam que topo e principal tem exatamente, eles dividem o espaço entre os dois, porque os dois estão com fator 1 e o rodapé não está expandindo. Se eu colocar um fator maior, então, por exemplo, se eu colocar um fator 2 aqui para o principal pega 2 vezes mais espaço do que o topo, do que sobrar. Essa é a lógica. Tá? Se eu colocar 200 aqui, não vai sobrar nada para o topo pegar. Tá? Então, esse número aqui é o quanto do espaço que sobrou, qual é o fator que cada elemento vai pegar do espaço que sobrou. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho um aqui e um aqui, ele vai somar e dividir por 2. E dar um para cada um. Se eu tiver 2 aqui, ele vai pegar o espaço, dividir por 3, dar um pedaço para esse cara e 2 pedaços para esse cara. É isso que ele está fazendo. Tá? Essa é a ideia. Raramente a gente vai fazer isso, tá? O mais normal é você fazer alguma coisa assim mesmo, tá? Ok? E botar um flex zoom aí para esse cara expandir o máximo. Um dos caras, né? Geralmente é um ou é 2, enfim. Tipo, ou se você quiser dividir igualmente, né? Aí meio que você não precisa isso. Se eu tirar esse cara aqui, sobrou um espaço, né? E aí você usa o flex zoom. Se você botasse um flex zoom para todo mundo aqui, você teria um espaço dividido igualmente. Tá? Novamente, se você quiser que o verde fique com um pouquinho mais, você aumenta o fator. Se você quiser que o vermelho fique com bastante mais, você aumenta o fator mais ainda. Essa é a ideia. Tá? Então, estamos começando a ver aqui o nosso formatão aparecer, né? A gente tem essa primeira ideia aqui. Digamos agora, então, que eu vou criar aqui no meu título duas coisas. Então, vamos fazer o título aqui, ó. No meu título, eu quero colocar uma imagem, que é um logotipo, e uma propaganda aqui, um banner de propaganda. Tá? Ninguém mais põe no topo, as pessoas põem embaixo, mas não tem problema. Qual que é a minha ideia aqui, né? Esses dois caras aqui, eles são flex items. Tá? São itens flex. Então, tanto esse cara aqui quanto esse cara aqui são itens flex. E esse cara todo aqui, né, ele é o meu flex container. Tá? E ele está aqui na direção, né, horizontal. Só que esse cara aqui, ó, esse verde aqui, ó, é esse título aqui, não é? É o mesmo cara. Que já é um item para o container principal. Nenhum problema, tá, gente? Nenhum problema. Percebe que esse topo aqui, ó, ele não tem display? Eu não disse aqui que ele era flex. Mas se eu vier agora e dizer que esse cara aqui, ele é flex, esse meu topo passa a ser também um container, onde dentro dele eu posso colocar elementos que são os meus itens.
Então, se eu voltar aqui no meu topo, agora, e colocar duas divs aqui dentro, colocar uma div chamada logo, vou escrever aqui logo, e pegar uma outra div aqui, chamada banner, escrever aqui banner. Perceba que o meu flex já está funcionando, né? Ó. Apesar de eu ter usado o div, que normalmente ele é bloco, né? Ficaria um embaixo do outro. Só para vocês verem, se eu tirar o flex aqui, eles vão ficar um embaixo do outro. Como esse topo aqui também é um flex, né? Também é um flex container, esses dois caras aqui são flex itens. Vamos ver como é que isso aqui fica. Agora, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia pegar aquele cara chamado logo e dar, por exemplo, um flex, ou melhor, vamos pegar o banner e vamos dizer que ele é um flex zoom. E expande ao máximo, por exemplo. Né? A gente precisa de uma cor aqui para poder enxergar melhor. Né? Vamos colocar aqui um background color, vamos colocar dentro do azul, né, tons de azul. Um aqua para esse cara aqui, e para esse logo aqui, um background color. Vamos colocar aqui um dark blue. Ok? Não, está muito escuro, para vocês enxergarem. Pronto. Tá? Então percebam, né? Se eu não tivesse colocado esse flex zoom aqui, ó, o banner, o logo e o banner ocupam só o espaço necessário e sobra esse espaço aqui, que é do container, né? Se eu coloco um flex zoom aqui, o meu banner expande, tá? Mas digamos que não é isso que eu quero fazer, tá? Esses caras estão ocupando o espaço necessário. Só que eu quero distribuir esses caras, tá? Dentro desse espaço. Eu não quero os dois grudadinhos aqui, alinhados à esquerda. Eu quero distribuir esses caras nesse espaço azul aqui. Aí tem aquilo que a gente pode usar também do Flex para fazer isso. Então, para visualizar melhor, eu vou criar mais um cara aqui, que vai ser o título. Aqui eu vou escrever meu site. Ou título, melhor escrever título. Ok? Então, olha só, tem 3 elementos. Deixa eu colocar um cara aqui, logo, título. Vamos usar um outro tom de azul aqui. Vamos usar um, sei lá, slate. Ficou muito perto do outro. Muito parecidinho. Assim ficou bom, tá? Então, ó, 3 caras aqui e um outro azul no fundo totalmente diferente. Se eu quiser controlar a maneira como esses elementos são distribuídos, eu sempre posso pegar aqui, digamos que eu tenho aqui um cara que é um container. Esse cara aqui é um flex container, tá? E esse cara aqui tá com o meu eixo na horizontal. Eu consigo, por exemplo, digamos que eu tenho 3 itens aqui, né? Esses itens estão alinhados à esquerda. Eu consigo dizer para ele, por exemplo, pegar todos esses caras e jogar para a direita. Ou pegar todos esses caras e deixar no centro. Ou pegar esses caras e distribuir jogando para os cantos. Ou pegar esses caras e distribuir os espaços igualmente nos lados todos deles. Tá? Então eu consigo trabalhar esse espaçamento com muito controle. Tá? Então, vamos ver como é que isso aqui funciona.
Quem é o meu container aqui, ó? Quem é o meu container? Esse cara aqui. É esse verdinho aqui, né? Que é o meu título. Então, vamos lá. É esse cara aqui, ó. Não, é o topo, né? Chamei de topo. Lá chamei de título, fiz bagunça aqui. É esse cara aqui, ó. É o cara que está com display flex. Então, aqui, eu tenho uma propriedade chamada Justify Content. Justify Content, ó, ela alinha itens flex pelo eixo principal da linha do container. É isso que está dizendo em inglês aqui. Ó, tá? Traduzir ao pé da letra que está escrito aqui. Então, ele vai pegar o eixo principal. Então, se eu sou um cara horizontal, ele vai alinhar aqui na horizontal. Se eu sou um cara vertical, ele vai alinhar na vertical. Tá? Justify Content. Então, aqui no Justify Content, eu tenho uma porrada de jeitos de fazer. O padrão é esse Flex Start aqui, ó, que é onde ele está agora. Percebe? Está alinhado no início do meu eixo. É aqui. Vai aqui. Se eu colocar Flex End, ele vai para o fim do meu eixo. Perceberam? Ele jogou para o outro lado, empurrou tudo para lá. Como se tivesse uma gravidade, né? Para cá ou para lá. Se eu mudar esse cara aqui para center, a gravidade joga esses caras todos para o meio. Tá? Se eu jogar esse cara e mudar para space between, a gravidade faz o contrário do center, né? O mais afastado do centro possível, de forma que os espaços sejam divididos igualmente nas partes internas. Tá? Esse é o space between. Se eu usar o space around, ele vai, por exemplo, eu tenho 3 elementos, ele vai dividir o espaço por 5 para poder botar um aqui, 2 aqui, por 6, né? Pelo dobro da quantidade de elementos, e vai colocar para cada elemento uma parte do lado esquerdo, uma parte do lado direito, uma parte do lado esquerdo, uma parte do lado direito, uma parte do lado esquerdo, uma parte do lado direito. Por isso que eu tenho mais espaço aqui do que aqui. Tá? É como se isso aqui fosse para o banner, esse mesmo pedacinho tem aqui também, vou desenhar lá no Paint, né? Então, digamos que eu tenho esse cara aqui, né? Sobrou esse tanto aqui, e eu tenho que usar em 2 elementos, né? Então, eu vou ter que dividir esse cara em 4, né? E cada pedacinho disso aqui, eu vou colocar, cada medida daquela, né? Vou colocar uma medida dessa, então vamos fazer o seguinte, copiar, vou ter uma medida dessa aqui, vou ter uma medida dessa depois do elemento, vou ter uma medida dessa grudadinha aqui, que é a esquerda do outro elemento, e uma medida dessa aqui para o outro elemento. Então, basicamente, isso aconteceria se eu tivesse aqui um cara aqui e outro cara aqui. Tá? Perceba que são um para cá e um para cá. E aqui também, um para cá e um para cá. Tá? Essa é a ideia do Space Around. E se eu usar o Space Evenly, aí ele faz um pouquinho mais inteligente, né? Então ele conta um para o início, um para o fim e um entre cada elemento, né? Aí está exatamente igual. Então aí já é um pouquinho diferente, né? Aí você já tem um cara assim, ó, dado que você tem o elemento aqui, né? Você vai ter um espaço, 2 espaços, 3 espaços, 4 espaços, 5 espaços. Então ele vai dividir esse todo aqui em 5, né? Então um negócio assim, ó, 2, 3, 4, 5. Ele vai pegar um cara, botar aqui, o outro cara, botar aqui, e eles vão ter esse espaço e esse espaço o mesmo tamanho. Tá? Essa é a ideia aqui do Space Evenly.
é o que mais parece para a gente com centralização, né? Então perceba que você tem bastante controle sobre como você vai alinhar os seus elementos. Isso é bem legal do Flex. E aí, se a gente seguir essa ideia, né, a gente consegue fazer o layout inteiro. Tá? Então, se eu pegar aqui o principal, criar um eixo aqui na horizontal e colocar menu e conteúdo, vamos ver como é que ficaria? Então, eu vim aqui no meu principal, vou colocar uma div menu, vou chamar de menu, e vou colocar aqui uma div conteúdo. Vou chamar aqui de conteúdo. Tá? Eles são blocos, estão um embaixo do outro. Vamos pegar o meu principal aqui. Vamos mudar ele para flex. Certo? Passou a estar um do lado do outro. Eixo na horizontal. Vamos dar cores para esses caras para a gente poder enxergar. Então o menu aqui vai ter um background color de algum tom de verde. Pode ser o dark. E o meu conteúdo vai ter um background color de algum outro tom de verde. Pode ser aqui esse cara aqui. Certo? Conseguem perceber aqui, ó? Esse aqui é o nosso espaço sobrando, né? Esses elementos aqui, eles estão ocupando toda a altura aqui, que é o comportamento padrão do Flex, né? No eixo, não no eixo principal, né? No eixo transversal, ele sempre ocupa o tamanho máximo, a não ser que você mude especificamente, tá? E aqui eu tenho conteúdo que, na verdade, a gente pode controlar esses dois caras de novo, né? Então, digamos aqui que no menu, no conteúdo, eu quero dizer um flex aqui para ele, de 1, para ocupar tudo que ele puder. Mas digamos que no menu eu quero uma largura fixa aqui, né? Eu consigo fazer isso aqui, dar uma largura para ele, né? Dar uma dica para ele de que tamanho ele tem que ficar, com flex bases, tá? Então, se eu der um flex bases aqui para ele de 100 pixels, ele vai ter 100 pixels desde que seja possível ter 100 pixels, tá? Mas ele vai se acertar, diminuindo ou aumentar não, né? Porque para aumentar ele para no 100, que daí é possível. Mas se não tiver espaço, ele vai reduzindo aqui também. Por isso que não é a largura, é uma base para que o Flex calcule essa largura. Tá? Sem estar muito aqui com zoom, né? Para a gente enxergar aqui. Como está com zoom, os tamanhos de pixels mesmo que vocês ignoram, porque quando vocês forem fazer vai ficar muito pequenininho. Só para ter uma ideia. Tá? O menu geralmente não é um cara que você quer que vá até aqui embaixo, né? Geralmente o conteúdo vai ser maior do que esse menu. O menu geralmente ele acaba aqui antes, né? Lembra do espacinho branco que eu tinha falado lá? Só que aqui a gente tem uma questão diferente, né? O meu elemento aqui, o meu container, ele é horizontal e eu tenho um elemento vertical que ocupa tudo, mas eu tenho um outro elemento aqui que eu não quero que ocupe tudo. Eu quero controlar o tamanho desse cara. Não no eixo principal. No eixo principal a gente já viu, com flex bases. Mas no eixo invertido, né? No eixo invertido do que eu estou seguindo. Eu estou seguindo aqui, eu quero controlar esse cara aqui. Tá? Então vamos ver como é que a gente pode trabalhar esse cara aqui, né?
esse cara está ocupando o tamanho inteiro aqui por causa, é o menu, né? Por causa de uma propriedade que é a propriedade align. Vamos primeiro aqui. Vamos primeiro, não nele específico. Vamos primeiro no principal aqui. Tá? Se eu mudar essa propriedade aqui, ó, align items, lembra que eu tinha o justify content para fazer a distribuição no eixo principal? Align items é o cara que faz o alinhamento no eixo invertido, no eixo transversal. Tá? Então, o padrão do align items é esse stretch aqui. Tanto que eu mudo para stretch e nada acontece. Stretch quer dizer esticar. Se eu mudar esse cara aqui para center, o que acontece? Ó, meus elementos não esticam e ficam no centro. Tá? Então percebam, ó, esse principal aqui é um cara que está correndo aqui, e com o align items eu estou controlando como é que ele centraliza aqui. Ó. O padrão dele era ocupar todo o espaço, agora eu estou falando, ó, não redimensiona, só fica no centro. Ou eu poderia fazer aqui flex start, todo mundo lá para cima. Tá? Ou flex end, todo mundo lá para baixo. Ok? Então, essas são as opções aí no eixo transversal. Se você estivesse fazendo a coluna, né, o eixo principal é esse e o transversal é esse. Se você estiver fazendo linha, o principal é esse, o transversal é esse. Tá? Ok? Então, se eu inverter o eixo aqui, ó, na coluna do principal aqui. Se eu inverter esse eixo aqui, né, ó, colocar flex direction para column, você vai ver que o end ficou para lá, né? Então, o principal é aqui e o transversal é aqui, o end jogou ele para lá. Tá? Essa é a ideia dos eixos, né? E do align items, que alinha todos os carinhas de um jeito. Então, na verdade, eu vou dizer que todos os meus caras ficam em cima, mas só o conteúdo, como ele é um item, eu não vou usar o align items, porque eu estaria configurando os itens que estão dentro dele. Mas eu não quero os itens dele, eu quero ele em relação ao pai. Aí a propriedade é align self. Tá? Aí eu estou mudando o default do meu pai. E vou mudar aí sim esse cara para stretch. Aí eu tenho o menu, que ocupa só o espaço necessário, e o conteúdo ocupou tudo. Essa é uma maneira de fazer. Outra maneira de fazer seria não mexer nisso aqui, para ele ficar stretch, mas eu venho aqui no menu e mudo o align self dele para start. Ok? Então, a questão de quem é o default, quem é o cara que é o diferente. Né? Aqui eu entendo que o conteúdo seria o default e o menu seria o diferente. Então, eu acho que assim ficaria mais organizado. Né? Ok? Conseguem enxergar aqui? É lógico que dentro do menu eu poderia simplesmente colocar bloco. Né? Aí eu posso colocar lá div, sei lá, vou colocar aqui item, um item numérico aqui. Tem uma maneira de colocar um número aqui, eu não lembro como é que faz. Acho que é assim. Tem 1, item 2, item 3, não lembro realmente como é que é. Vou deixar só item. E tá bom, só que eu vou fazer isso aqui, tudo isso aqui 5 vezes. Vezes 5. Tá, 5 itens aqui. Não deu muito certo o que eu queria. Vou fazer aqui, assim. Ctrl Alt, item, pronto. Ok? Então tem um menu aqui com vários itens, eu não preciso nem transformar esse menu aqui em flex, se eu não quiser, se eu quiser só empilhar esses caras. Né? Se eu quiser ter mais controle, transformo esse cara em flex e tudo bem. Eu já consigo fazer um menu aqui, trocar esse cara aqui por uma tag A, né, por exemplo.
e já fazer aí os menus, né, os links, por exemplo. A única coisa que faltou fazer aqui foi ocupar esse espaço em branco aqui, né, que eu falei, mas não fiz. Aqui do meu container principal, né, que eu fixei um height em pixels. O que é o ideal aqui? Você usar um cara que garanta que você está usando toda a altura disponível, tá? A melhor maneira, né, a maneira mais moderna de se fazer isso é usando aqui um tamanho na unidade VH, tá? Em vez de pixels, a unidade VH. VH é a altura disponível do navegador, tá? Então, se eu colocar 100 VH, é 100% da altura disponível. Tá? 100 VH é 100% da altura disponível. É que eu tô com zoom aqui, então ele... Opa, não, aqui eu coloquei muito mais que 100 VH. Agora sim. 100 VH é 100% da altura disponível. Como eu tenho uma bordinha de 10 pixels, ele acaba dando uma rolagem aqui. Se eu mudar essa bordinha para 0, eu fico totalmente sem barra de rolagem. Se eu colocar um pixel aqui, vocês vão ver que já vai dar rolagem, porque é a borda que está para fora, tá? Mas também poderia fazer a borda para dentro, tá? A borda para dentro é só você mudar o border box. Border box. Não, como é que é? Box sizing border box, isso. Aí a borda fica para dentro em vez da borda ficar para fora. Se você mudar isso aqui. Lá no vídeo de Box Model eu falo isso. Não falei na aula, mas no vídeo eu falo isso aí. A borda ficou para dentro, né? Mas a gente, só para visualizar aqui, né? Vamos ver como é que fica esse cara no navegador. Vamos ver se faz sentido isso aqui, né? Então, vou pegar esse cara aqui no navegador, ó. Parece fazer sentido exatamente com aquilo que a gente imaginou, né? Aqui tem um cara aqui que eu não gostei, lá no nosso topo. Esse cara aqui, Space Evenly, talvez seja melhor o Space Between, só no meio, né? Vai ficar melhor. Ok, ó. Título, banner no canto, logo no canto. Tá aí. Layout bacana aí para a gente trabalhar, tá? Isso aqui, gente, era um negócio inimaginável de fazer com o float, tá? As pessoas tentavam pegar esse menu aqui e jogar como float do conteúdo, tá? Aí pegava esse cara, jogava float para cá, pegava esse cara, jogava float para cá. Vocês não têm ideia dos problemas que isso dava. Demais, demais, demais. Muito ruim, muito ruim, muito ruim de fazer. Com Flex, vocês viram, não é difícil, tá? Tem bastante coisinha para fazer. Vocês não vão fazer com tanta agilidade que nem eu fiz aqui, porque também quantas vezes eu já fiz esse negócio, tá? Mas se vocês treinarem, vocês vão ver que não tem nada de outro mundo em usar o Flex, tá? É tudo uma questão de você treinar, de você enxergar as possibilidades e de você trazer isso para dentro do seu código, tá? E lembrando, né, sempre essas coisas que a gente explorou aqui, né? Se você quiser um layout mais complexo, você vai decompondo e vai fazendo os flex um dentro do outro, tá, gente? Sem nenhum problema. Tá? Faz esse eixo principal aqui, faz o eixo principal aqui, depois faz o eixo principal ali, depois faz o eixo principal aqui, depois faz outro aqui dentro, faz aqui dentro outro, aqui dentro faz outro, e vai colocando quantos elementos flex um dentro do outro você precisar. Tá? Essa é a ideia, porque sempre lembrando, né, que no flex você tem um eixo só. Tá? Não dá para fazer horizontal e vertical no mesmo container. Tá? Se você tiver isso, você pega um dos itens e transforma em container também no eixo invertido. Tá? A grande dica é tentar enxergar nos layouts aonde o eixo inverte. Tá? Você está tentando desenhar um layout, está aqui, ó. E aí você tem um elemento aqui, um elemento aqui e um elemento aqui. Só que aqui, ou melhor, você tem assim, depois você tem assim e você tem assim. Como é que eu faço isso? Você vai enxergar que você tem um eixo para cá,
com esse cara e esse cara. E que aqui dentro, né, esse conjunto todo é um outro eixo em outro sentido com esses dois caras. Tá? É isso que você tem que conseguir enxergar para conseguir fazer as coisas em Flex. Conseguir enxergar isso, o resto é propriedades CSS relativamente simples. Óbvio que pensar nisso e fazer as primeiras vezes pode ser bem complicado, tá? Mas não é difícil de masterizar, não é difícil de você dominar isso aí com um pouquinho de treino e um pouquinho de paciência, tá? Ok? A última coisa para finalizar a aula de hoje, né, é que, de maneira geral, a gente só usou div aqui, né? A gente só usou div. Eu vou deixar menorzinho aqui, não vai fazer diferença o que eu vou mexer. Mas isso aqui é o terror para um leitor de tela. Isso aqui é um terror para um Google tentar entender o que está acontecendo dentro do teu site, tá? Porque para ele você está dizendo que é tudo a mesma coisa, tá? O que você deve tentar fazer é usar tags que, apesar de terem o mesmo comportamento da div, elas têm significados que o navegador e os leitores de tela vão conseguir entender. Tá? Por exemplo, para o Google aqui que vai indexar o seu site, qual parte do texto aqui é o mais importante? Qual é o que ele vai colocar no link no título do link e qual é que ele vai entender que é o texto principal da sua página? Percebe que ele não tem muito jeito de descobrir isso? Então existem algumas tags para você dar umas dicas, tá? E que fazem a mesma coisa que o div, só que elas têm significado. Por exemplo, esse container aqui, ele é realmente só para ficar em torno da página inteira. Então esse cara aqui não tem o que fazer. Deixa na div mesmo, não tem significado. Esse cara aqui, ó, é o meu cabeçalho, não é? Então eu poderia pegar esse cara aqui, ó, e usar a tag header. A tag header, percebam que, ó, em vez de usar div, eu usei header e não mudou nada. Tá? Por quê? Ela tem o mesmo comportamento do div, mas ela tem o significado de que aquilo ali é um cabeçalho. Ok? Bacana. Já facilita para você, para os motores de busca e para os leitores de tela entender o que está acontecendo. Tá? Essa principal aqui, ó, a gente poderia dizer que isso aqui é uma seção. Então você usa section, por exemplo. Então, uma seção é como se fosse uma div, mas você está dizendo, isso aqui é uma parte do meu site. Ok? Também é um negócio legal de fazer. Essa do rodapé, assim como o header, existe uma tag aqui que é footer. Então, esse cara aqui, ó, também tem o mesmo comportamento da div, só que eu estou definindo que esse cara aqui é um rodapé. No caso aqui do meu menu, tá? Eu poderia usar a tag nav, de navegação. Então, eu estou dizendo que tudo que tiver aqui é navegação. Por exemplo, uma área de navegação onde eu vou ter um monte de links. E aqui eu poderia, em vez de usar o div, né, eu usar o quê? A própria tag A. Tá? Eu não vou colocar o href aqui, mas vocês sabem que precisa dar o href aqui para o link funcionar. Ah, professor, mas ficou um do lado do outro. Sim, porque a tag A ela é inline, né? Aí, o que você faria aqui? Logo depois do seu menu aqui, você vai vir aqui e dizer que, dado que eu tenho um menu, todos os links que tiverem lá dentro tem um display de block. Pronto, resolveu. Tá? Eles passam a ser block. E, no caso aqui do conteúdo principal, esse é o cara que você deve ter uma vez só. Né? É vir aqui e usar a tag main de principal. Esse cara deve aparecer uma vez só na sua página, marcando onde é o espaço principal de conteúdo
que é aqui onde você colocaria o texto, provavelmente, né? Então, aqui a tendência é que você tenha um H1 aqui dentro, né, de título do conteúdo, não o título do site, né? E aqui você tem um parágrafo, não? Vai fazer um parágrafo, vamos fazer aqui 4 parágrafos de lore em, sei lá, 5 palavras cada um. Okay? Então aqui ele passa a ser, ó, o seu espaço de conteúdo que antes era o seu body inteiro, né? Ok? Então, meu principal é esse aqui. E você também poderia fazer aqui no seu título, ó, também poderia usar aqui, por exemplo, um H1 aqui. Depois estilizar ele, óbvio, né? Tirar essas bordinhas aqui, né? Esse cara aqui poderia ser a imagem direta, esse cara aqui é a imagem direta. Ok? Mudando eles para bloco para poder continuar tendo esse mesmo comportamento, tá? Aí você vai tendo, né, um código que, se você olhar, ele faz muito mais sentido, né? Então, tem uma div, um negócio que está só em volta, só para ativar o flex. Também poderia fazer no body, mas não gosto. Tá? Prefiro colocar um container. Às vezes eu faço uns exemplos, mas é melhor colocar no container. Eu tenho cabeçalho, uma seção principal e um rodapé. Dentro da seção principal eu tenho um menu e uma área principal. Percebe como isso aqui fica bem mais organizado? Tá? E é assim, então, que a gente trabalha com o que a gente chama de HTML semântico. Né? Então, apesar de todos esses caras aqui serem divs, eu estou programando eles com significado. Tá? E, obviamente, faria muito mais sentido eu usar aqui coisas melhores. Né? Então, aqui no topo, esse cara que tinha um ID de topo aqui, eu não vou mais precisar colocar isso aqui, certo? Porque eu vou conseguir referenciar ele aqui, dizendo que ele é o meu header. Ok? Ou, se eu quiser ter vários headers na página, eu poderia dizer o header que está diretamente filho do container. Assim ficaria perfeito. O header que é filho direto do container. E aí eu tenho, no cara que era aqui, o meu principal, é a section, que é filha direta do container. E o rodapé é o meu footer, filho direto do container. O meu menu, ele é o meu container, ele tem uma section, e dentro dela eu tenho um nav. Ou poderia, se eu tiver um menu só, deixar direto o meu nav aqui. Tá? Aí você faz do jeito que ficar melhor. E aqui eu falo todos as tags AS que tiverem dentro da minha navegação. O meu conteúdo é fácil, né? O cara que tiver na tag main. Esses caras aqui, eles estão dentro do header, né? Então, até eu decidir o que eu vou usar nessas tags, né? Se aqui vai ser uma imagem, se aqui vai ser um H1, aí ele fica aqui mesmo. Mas depois você poderia substituir, né? Aqui pegar, ó, dentro do header, a minha imagem, ou aí, no caso, está muito específico, né? Talvez fosse melhor mesmo deixar com o identificador aqui, como a gente fez. Tá? Tudo questão de como você vai organizar o seu código para ficar com o visual que você espera e com a cara que você gostaria. Ok? Bacana? Gostaram? Show, né? Flex é legal demais.